Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é domingo, dia 9 de fevereiro de 2025. E no vídeo de hoje eu vou fazer um estudo sobre os resultados do quarto trimestre de 2024, divulgado pelo Bradesco, na última sexta-feira. Vamos dar uma analisada nos dados divulgados pelo banco. O Bradesco que vem graficamente, uma situação meio complicada aí, com uma queda bastante grande, nos últimos meses, muito em função do aumento da inadimplência, que ocorreu também entre 2022 e 2020, entre 2023 e 2024, Mas agora o banco parece estar se recuperando dessa explosão, da inadimplência e está controlando melhor isso. Isso está se refletindo também nos resultados apresentados pelo banco, Só lembrando, pessoal, que esse vídeo ele não é uma recomendação de compra ou venda, tá certo? Bom, então iniciando aqui a apresentação, Essa apresentação está disponível no site de relacionamento com investidores do Bradesco. Bom, iniciando aqui então, Em relação ao quarto trimestre, houve um lucro líquido recorrente de 5,4 bilhões, um aumento trimestral, de 3,4% na comparação com o terceiro TRI de 2024. Na comparação anual, houve um aumento de 87,7% relacionado ao quarto TRI de 2023. E no total do ano, houve um lucro líquido recorrente de 19,6 bilhões, totalizando aí um aumento de 20% na comparação com 2023. Um ROI de 12,7%, também um aumento, tanto na comparação trimestral quanto na comparação anual. Então, dados bem positivos, quanto ao lucro líquido recorrente do Bradesco. Seguindo aqui, eles trazem alguns destaques, Os principais destaques aqui. Um aumento no crescimento da carteira de 11,9%. A base de clientes aumentou em 2,1 milhões. Eles adquiriram 50% do Banco John Deere. E houve também o fechamento de capital da Cielo, Bom, seguindo, as receitas totais, Fechou o quarto TRI com 32,3 bilhões. Um aumento tanto na comparação trimestral, quanto na comparação anual. Margem financeira aumentou, receita de prestação de serviços também, seguros, previdência e capitalização. Aqui a gente observa, no gráfico a evolução das receitas, Em relação a 2024, saiu de 28 bilhões a 32 bilhões, Um aumento importante. Crescimento em todos os trimestres, A carteira de crédito chegou a 981 bilhões, um aumento de 11,9%, na comparação anual. Crescimento em todos os segmentos, pessoa física, grandes empresas, pequenas e médias empresas. Então, mostra aí dados
de recuperação, né? Principalmente aqui nas grandes empresas, né? Micro, pequenas e médias também vinham de uma redução, né? E agora já voltou a operar em campos positivos, né? Essa queda aqui observada lá em 2023 se deve muito possivelmente, né, à inadimplência ocorrida, né? Então, como houve um aumento da inadimplência, eles devem ter restringido, né, a oferta de crédito para esses segmentos até se estruturarem, né, e resolverem a questão, controlar melhor a questão da inadimplência. E à medida que essa situação foi se resolvendo e, enfim, se reavaliando também a estratégia, né, começou a haver uma melhora, né, nesses segmentos aqui. Bom, aqui é o detalhamento da carteira de crédito, né? Aqui é a única questão acho que mais importante a gente observar é que a gente vê crescimento em todos os segmentos, né? Pessoa jurídica, pessoa física, tipo de crédito, né? Imobiliário, crédito rural, crédito pessoal. Aqui eles detalham, né, os ajustes que eles realizaram para controlar a questão da inadimplência, né? Margem financeira encerrou o quarto tri com 17 bilhões. Crescimento anual de 5,4%. Deixa eu voltar aqui. Indicadores de crédito, né? Então esse é um dado muito importante. Inadimplência acima de 90 dias. A gente pode ver, né, a tendência de queda aqui em todos os segmentos. Em relação ao total, né, dezembro de 2023 estava em 5,1%. Se a gente olhar o histórico anterior, chegou a quase 6% de inadimplência, né, o que é um percentual bem alto. Mas de lá para cá, né, houve uma redução de 1%. Índice de cobertura se manteve estável. Essa questão da inadimplência, né, é muito importante porque quanto maior a inadimplência, maior a provisão, né, que o banco tem que fazer para cobrir essa inadimplência, né? Isso entra como uma despesa e acaba diminuindo, né, o lucro do banco, né? Então, realmente foi preocupante esse crescimento, né, bastante acelerado da inadimplência, fruto de uma estratégia errada, né, do banco, mas acredito que agora, principalmente agora no decorrer de 2024, né, a gente consegue observar que houve uma reestruturação, né, dessa estratégia, de forma que a inadimplência vem diminuindo, né? Porque essa inadimplência foi uma questão mais pontual do Bradesco, né? A gente não observou isso em outros bancos, pelo menos nos bancos de grande porte, né? Então, por isso que o mercado realmente acabou batendo muito, né, no Bradesco nos últimos meses. A despesa com provisão para devedores duvidosos, né, vem diminuindo. Receita de prestação de serviços aumentou 10,3 bilhões, uma alta de 7,6, né, se comparado o ano de 2024 com 2023.
Despesas operacionais ficou em 16,4 bilhões no quarto tri. Houve um aumento, né? E aqui eles fazem um destaque em relação à questão do aumento de participação na Cielo, né? As despesas operacionais deram deu uma aumentada relativamente alta, né? Aqui a gente observa, né, o total de despesas operacionais, levando em conta o ano de 2024 em relação a 2023, houve um aumento de 9,3%. Com essa ressalva, né, de que, excluindo a questão da Elopar e da Cielo, o aumento das despesas ficaria na casa de 7%, né? Vamos seguir adiante aqui. Seguros, previdência e capitalização. Houve um aumento também. Totalizou 2024 com 121 bilhões, um aumento de 13% na comparação do ano. Somente então esse segmento deu um lucro líquido, né, de 2,5 bilhões no quarto tri e 9,1 no ano, né? Índice de Basileia é um indicador, né, para os bancos em relação à sua capacidade de honrar, né, suas obrigações, né? Capital principal deu uma diminuída, assim como o índice também, né? Foi em 12,4. É um pouco baixo aí de índice, né? Se comparado com outros bancos aí. A gente vê outros bancos na casa de 15, 17, 18, 19%, né? Então, relativamente baixo esse índice. Vamos ver se consegue haver uma melhora, né, do índice de Basileia no próximo trimestre. Aqui eles mostram também a questão da distribuição, né, dos dividendos e juros sobre capital próprio. 2024, né, com uma praticamente igual com 2023, né? Uma leve queda, mas no decorrer dos anos aqui uma tendência de alta, né? 2020 a gente pode até desconsiderar porque houve a pandemia, então de um modo geral houve uma redução, né, no pagamento de proventos. Mas de 2021 para cá a tendência é de alta, né? Então, comparando os resultados em relação ao guidance, que foi a projeção que eles estabeleceram, né, para 2024, a carteira de crédito aumentou um pouquinho a mais do que o previsto, né? A margem financeira total houve uma redução, o negativo, né, 2,3% negativo. Eles haviam previsto algo em torno de 3 a 7% de crescimento. Então esse indicador aqui realmente ficou bem fora do projetado, né? Provisão para devedores duvidosos expandida ficou abaixo, né? Ficou bem abaixo do previsto. Eles haviam previsto entre 35 a 39. A provisão que eles fizeram foi de 29,7. A receita de prestação de serviços ficou acima, né, do projetado. É positivo, né? Despesas operacionais aumentou um pouco acima do previsto, né?
Aí é que eles trazem um detalhamento importante, né? Que se não houvesse, sem o aumento da participação na Cielo, né? A receita de prestação de serviços e as despesas operacionais estariam dentro, né, do previsto. Resultado das operações de seguros, previdência e capitalização. Ficou em 7,5, ficou dentro do previsto, né? E aqui eles trazem um pequeno destaque, né? Uma informação complementar, que a margem financeira líquida, que estaria implícito no indicador anual, né? Seria aqui a margem financeira total, né? Menos a provisão para devedores duvidosos expandida, a margem financeira líquida ficou em 34 bilhões, né? Ou seja, ficaria dentro daí do projetado, né? Bom, seguindo adiante, aqui é a parte mais institucional, né, da apresentação. Aqui não tem muita informação importante de maior relevância para nós, né? Aqui sim, é o guidance para 2025, né, que é a projeção do banco para esse ano. Então, eles preveem aqui a carteira de crédito expandida, um crescimento de 4 a 8%, a margem financeira líquida de 37 a 41 bilhões. Então, eles até mudaram, né, a título aqui desse guidance aqui, né? Eles já haviam colocado apenas margem financeira total e havia uma PDD expandida logo abaixo, né? Então eles resolveram juntar tudo na margem financeira líquida para ver se esse ano fica dentro do projetado, né? Receita de prestação de serviços, um aumento de 4 a 8%, despesas operacionais 5 a 9%, resultado das operações de seguros, previdência e capitalização 6 a 10%. Bom, aqui as conclusões finais, né? A rentabilidade segue crescendo com solidez e segurança impulsionada pelas receitas. Acho que aqui é importante, né? Carteira de crédito com crescimento equilibrado e melhora contínua dos índices de inadimplência, né? O que é positivo. Bom, em relação à apresentação institucional, era isso, né? Agora, a gente analisando os indicadores gráficos e fundamentalistas, em relação à sexta-feira, a cotação encerrou o dia, né, em R$ 12,02. Isso no BBDC4, né, a ação preferencial do Bradesco, que é a ação de maior circulação, né, maior liquidez. Nos últimos 12 meses, os papéis estão com uma queda de 6,41%, PL está em 7,41% e o PVP em 0,76%. Dividend yield de 9,27%. O PVP está em patamar interessante, porém o PL está um pouquinho elevado, né? Traria uma melhor redução aqui do PL. Em relação ao gráfico, né, dos últimos 12 meses, que seria o período aí de curto prazo, né? As ações andaram meio de lado aqui, deu uma rápida subida lá para julho, setembro, né? Depois uma forte queda
uma queda de 6%, né, no decorrer dos últimos 12 meses. Olhando o médio prazo, né, aí uma redução mais importante, né, uma queda de em torno de mais de 40% nos papéis, né, uma tendência de queda. E na comparação dos últimos 10 anos, né, um período de mais longo prazo, aí sim a gente observa, né, houve uma alta significativa, depois uma queda, mas ainda assim, nesse período, né, os papéis se valorizam ainda em torno de 36% em 10 anos. Né? Por isso a importância de a gente investir sempre pensando no longo prazo. Né? Em relação ao dividend yield, depois de um período, né, um período relativamente ruim, né, com pagamentos de proventos relativamente baixos, aí de 2016 a 2022, principalmente. 23 e 24, né, um aumento expressivo do dividend yield. Deixando atualmente, dividend yield superior a 9%, né? Em relação aos pagamentos de proventos, né, o Bradesco ele paga proventos mensalmente, sempre na forma de juros sobre capital próprio. A gente observa aqui alguns pagamentos, né, realizados recentemente. Aqui também, né? Mais pagamentos. Aqui é um valor que está provisionado, né, para ser pago 31 de julho. Os outros valores aqui são os pagamentos também provisionados, né? E aqui os valores que são pagos mensalmente, né? Para os acionistas. Para quase 2 centavos por ação, né? E para finalizar, então, esse gráfico que eu acho sempre importante, né? A gente analisar isso aqui. A evolução da receita e a evolução do lucro líquido. Então, a gente observa aqui que houve uma queda na receita líquida. De 2021 para cá houve um aumento, né, na receita líquida, apesar, né, da inadimplência observada. E apesar desse movimento, né, na receita líquida, a gente observa que o lucro líquido tem se mantido relativamente estável, né, ao longo do período. Não está crescendo, né? O ideal seria o lucro líquido ir crescendo ao longo dos anos, né? Mas também não teve prejuízos, né? Então, acredito que essa questão da inadimplência que foi observada principalmente aí entre 2022 e 2023, embora seja um dado ruim, no horizonte de tempo de mais longo prazo, ele praticamente se dissolve, né? Não passando mais do que um ruído aí no operacional do banco, né? Então, acredito que os preços tendem a se recuperar nos próximos meses, né? E enxergo o Bradesco como uma boa oportunidade, tendo em vista que existe um desconto entre o preço do papel e o seu valor patrimonial, né, por ação. Tá bem, pessoal? Então, no vídeo de hoje seria isso. Agradeço quem assistiu até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.